E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise aqui do Legislação de Elite. Hoje a gente vai mergulhar num tema que é simplesmente crucial para quem estuda para concurso: a aplicação da lei penal no tempo. Parece complicado, né? Mas calma, a ideia aqui é justamente descomplicar cada detalhe. Então, vamos juntos desvendar esse tópico essencial do direito penal. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente começa pela base de tudo, a regra principal, e depois a gente vai avançando, sabe? Vamos passar pela exceção que pode mudar o jogo, entender o que acontece quando um crime deixa de existir, ver como resolver questões na prática e, claro, fugir das armadilhas da prova. Bora começar? Então, para a gente dominar de vez a aplicação da lei penal no tempo, a gente precisa construir uma base bem sólida. Vamos conhecer primeiro os pilares que sustentam toda essa conversa. Tudo parte dessa tríade que, olha, despenca em prova: legalidade, reserva legal e anterioridade. A ideia é simples, mas é poderosa pra caramba. Não existe crime se não tiver uma lei dizendo que aquilo é crime. E essa lei tem que ser formal, criada pelo Congresso, sabe? E o mais importante de tudo, ela precisa existir antes do fato acontecer. Essa é a garantia máxima de todo cidadão. E são esses princípios que levam a gente direto para a regra-mãe, o famoso tempus regitactum. A tradução é moleza, o tempo rege o ato. Sabe o que isso quer dizer? Que a lei que vale é a que estava em vigor no exato dia em que o crime foi cometido. Ponto final. Essa é a regra de ouro. Mas como toda grande regra no direito, sempre tem aquela exceção que muda tudo. E essa aqui, pessoal, não está em qualquer lugar não. Ela vem direto da nossa Constituição Federal. Esse trecho da Constituição é a fonte de toda a discussão, de toda a beleza desse assunto. É muito claro, a lei penal nunca volta no tempo para prejudicar alguém, mas ela sempre mesmo vai voltar se for para trazer algum benefício. E é essa exceção que cria esses três movimentos da lei no tempo. Pensa na irretroatividade como um escudo, que protege a pessoa contra uma lei nova mais dura. Já a retroatividade e a ultraatividade são como ferramentas, que garantem que a lei mais favorável, seja nova ou antiga, vai ser aplicada. Agora, vamos para um cenário clássico de prova. O que acontece se uma lei que define um crime é revogada? A pessoa se livra da punição na hora? A resposta é: depende. Nem sempre é tão simples assim. Então, o pulo do gato aqui é saber diferenciar esses dois conceitos. Na abolício criminis, o crime some do mapa, deixou de existir de verdade, na forma e no conteúdo. Já na continuidade normativo típica, a história é diferente. O crime só mudou de endereço na lei, mas a conduta continua sendo proibida. E olha só esses exemplos, que as bancas adoram. O nome atentado violento ao pudor sumiu, mas a conduta foi parar dentro do crime de estupro. Aconteceu a mesma coisa com os crimes da lei antiga de licitações e com o contrabando. Ou seja, o rótulo mudou, mas a proibição continuou firme e forte. E aqui, ó, alerta de prova. Se a questão vier com os termos chiques, tipo transferência topográfica, não precisa se assustar. A banca só está falando de continuidade normativa. É só um jeito mais bonito de dizer que o crime mudou de lugar na lei. Bom, agora que a gente já viu a teoria, vamos transformar isso num método prático, um passo a passo mesmo, para resolver qualquer questão sobre o assunto e garantir aquele ponto na prova. Se a gente seguir esses passos com calma, não tem erro. É quase um checklist, sabe? Data do fato, qual era a lei que valia, compara com a lei nova e aplica a regra certa. É simples e funciona que é uma beleza. Vamos fazer uma simulação aqui, uma questão de concurso. Leiam com atenção. O artigo foi revogado, mas a conduta foi para outro lugar do código. E aí, a pessoa que praticou o crime lá atrás, na lei antiga, ainda responde? O que vocês acham? Com certeza que sim, a pessoa vai responder. O que aconteceu aí foi um caso clássico de continuidade. Só a localização do crime mudou, a natureza criminosa dele continuou a mesma. A revogação foi só de mentirinha, digamos assim. Para fechar, vamos nos preparar para as famosas pegadinhas, aquelas armadilhas que os examinadores adoram colocar na prova para pegar quem está desatento. Mas a gente aqui não vai cair nessa. Essa aqui é uma confusão muito comum. Se o Estado decidiu que uma conduta não é mais crime, a obrigação de indenizar a vítima também some junto? Não, de jeito nenhum. É fundamental entender isso. O que desaparece são as consequências penais. A obrigação de reparar o dano causado à vítima lá na área civil continua intacta. E essa de prazo? É outra clássica. A lei saiu no Diário Oficial no dia 1º de março. Quer dizer que no dia 15 ela já está valendo para tudo? Nada disso.
A lei só começa a valer de verdade depois que acaba o período da vacatio legis. A data que realmente importa, a que a gente tem que ter na ponta da língua para a prova, é a data de entrada em vigor. A data da publicação não é a que manda. E para nunca mais esquecer, um macete ótimo. A abolitio criminis apaga os 2 Cs do direito penal, o cumprimento da pena e as consequências penais, tipo reincidência. Mas a consequência civil, essa continua firme e forte. E agora o ponto final, que é o mais poderoso de todos. O princípio do benefício é tão forte, mas tão forte, que uma lei nova mais boazinha consegue furar a barreira da coisa julgada, ou seja, de uma decisão que já era definitiva e não cabia mais recurso. Então, para a gente amarrar tudo, os 4 pontos-chave são esses. A regra do tempo regio ato, a exceção da lei mais benéfica, a diferença crucial entre o crime que some e o que só muda de lugar, e os efeitos da abolitio. Dominar isso é ter uma base de concreto armado sobre o assunto. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão, né? Conforme as leis mudam para acompanhar a sociedade, como isso desafia a nossa ideia do que é justiça para os atos que foram cometidos lá no passado. Esse material foi mais uma análise do Legislação de Elite. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!